momentos tão bons na nossa vida e os momentos ruins, que são considerados provas que passamos, permitidas por Deus. Eu vou contar um pouquinho da minha vida. Eu me batizei no dia 12/2/78, com 12 anos. Me criei por um certo período dentro de um ministério chamado Assembleia de Deus. E quase ao fechar os 13 anos de idade, eu me mudo do bairro que estava e fui para outro bairro. Ali não tinha a congregação que eu congregava, e muito menos alguma outra. E então, irmãos, acabei me perdendo, acabei me desviando. E o diabo, ele aproveitou a ocasião, desviou meu pai, desviou minha mãe. E aí você já imagina, caiu a casa, caiu o esteio, e tudo foi para a ruína. O diabo começou a me oprimir, irmão. De uma certa forma, de uma certa maneira, eu não tenho vergonha de contar, que todas as noites, depois da meia-noite, eu não conseguia mais conciliar o sono. Eu não tenho vergonha de dizer, a casa tinha 7 peças, o meu quarto era o último lá nos fundos. E depois da meia-noite, o diabo vinha me atormentar, o diabo vinha me oprimir, e eu tinha que começar nesse desespero a gritar e a dizer: pai, mãe, me cuida, porque tem algo aqui que quer me pegar. Quantas e quantas vezes meu pai levantou na madrugada, olhava dentro de casa, olhava debaixo da cama e dizia: não tem nada, filho. Mas pai, tem. Eu ouço um barulho, um ruído, um gemido dentro desta casa, e aquilo vem se aproximando de mim. Resultado, tive uma oportunidade de começar a jogar futebol, e tive um bom desempenho naquilo que estava fazendo, a ponto de ser levado para o Grêmio Porto Alegrense, e a ponto de ser escolhido como um lateral direito, para até mesmo ingressar para o alojamento do Grêmio, para lá ficar, para treinar e para seguir carreira. Só que, irmão, o plano de Deus, ele é diferente. A gente pensa uma coisa, imagina uma coisa, quer uma coisa, mas Deus é aquele que sabe do nosso futuro. O diabo me oprimia à noite, e pela manhã eu queria fama. O diabo me escravizava à noite, e pela manhã eu sonhava alto. Resultado, quando chega meus 14 anos, minha mãe já estava na macumba. Minha mãe, irmãos, hoje ela está com o Senhor. Era uma macumbeira tão terrível. E eu me lembro que um dia ela chegou e disse assim: o encarregado na empresa se levantou contra mim, mas aquele desgraçado, desculpe a expressão, estou falando o que ela dizia, aquele desgraçado, hoje é quinta-feira, hoje eu vou para a terreira e vamos fazer um trabalho, e esse desgraçado não tem uma semana de vida. Minha mãe agia desta forma, sem Deus, sem Jesus, longe do Senhor. E o pior, irmão, que fazia o trabalho, dali 3 dias, o encarregado toma 3 tiros, morre. E ela entra dentro de casa com a maior alegria: eita, eu disse que aquele desgraçado não ia viver, eu disse que aquele desgraçado ia morrer, e eu paguei e fiz o trabalho, e está aí, está no cemitério, desgraçado. Mexeu comigo, vai para a cova, né? Lutou contra mim, vai para a cova. E eu desviado, sabendo que a minha mãe era desviada. Uma tarde eu botei a mão na cabeça, menino com 14 para 15 anos, disse: mãe, que isso, mãe? Mãe, que isso? Eu já estou oprimido pelo diabo, eu já não consigo mais dormir depois da meia-noite. E agora, mãe?
A senhora ainda se gloria de tal coisa. E mãe, a senhora já viu? O pai está perdido na bebida alcoólica. O pai chega em casa e tem vontade de te matar. Olha a desgraça que está aqui em casa e a nossa vida. E ela dizia: tu cala a boca, porque senão eu invoco os guias contra ti também. Olha só, uma pessoa sem Deus, ela perde o amor até pelo filho, ela perde o amor até pela filha. Tu cala a tua boca, porque senão os guias te pegam. Mas os guias já estavam me oprimindo mesmo. Os demônios já estavam me escravizando. O que aconteceu, irmão? Chega 15 anos formado, que eu estava, meus irmãos, né, para ingressar com tudo lá no futebol. A coluna entorta, a coluna dá chamada escoliose e começa a entortar. E lá no meio do campo, quando eu estava jogando, travava as pernas e eu ficava só aqui, ó. E agora, somente quando eu dizia: Jesus, tem misericórdia, as pernas destrancavam. Irmão, e a coluna foi entortando. Um dia eu cheguei para um dos diretores do Grêmio, que era seu Flávio. Eu disse: ó Flávio, seu Flávio, eu acho que não vai dar. A minha coluna está entortando, deu escoliose, e as minhas pernas já começaram a trancar, e eu já comecei a sentir ânsia de vômito. Porque, irmão, eu já ganhei lá naquele time o apelido de camelo. Eu botava a camiseta e a coluna já estava tão torta que ficava um lombo nas costas. E aí já ganhei o apelido de camelo. Olha o camelo, porque as minhas costas já tinham um lombo, porque tão torta que estava a coluna. Olha a desgraça. O que aconteceu, irmão? Fui procurar o traumatologista, cirurgião de coluna. Quando chego nele, manda bater o raio-x. Ele olha e disse: o que tu disse que tu queria ser mesmo? Eu disse: doutor, eu quero ser famoso. Eu já estou treinando na escola do Grêmio. Eu vou ser levado para o alojamento. Eu vou jogar bem breve no time profissional. Ele olha para mim e diz: eu tenho uma notícia triste para te dar. Acabou o teu sonho, acabou a tua carreira. O que o senhor quer dizer com isso? Vou te falar. Tu tem que passar por uma cirurgia. Eu tenho que abrir-te do pescoço até as nádegas. Eu tenho que dissoltar tuas costelas. Eu vou ter que pôr uma haste metálica na tua coluna. Eu vou ter que puxar a tua coluna para o lugar. Acabou o teu sonho. Tu não vai poder mais correr. Tu não vai poder mais fazer força. Tu não vai poder mais jogar futebol. Esquece. Acabou o teu sonho. Eu tomei um choque, irmão. Eu tomei um choque. Eu baixei a cabeça, chorei. Quando ele disse que eu tinha que passar por uma cirurgia, o meu pai caiu em desespero. E saímos daquele consultório e fomos embora. Irmão, quando chega no domingo, eu pego chuteira, eu pego meia, eu pego todo o uniforme e as camisetas, enfio tudo numa sacola e me vou na mansão do seu Flávio, um dos diretores. Tá com a campainha, ele vem. E quando ele vem sorrindo: e aí, nosso lateral? Eu disse: boa tarde, bom dia. Era 10 para as 11 da manhã. Acabou o lateral, seu Flávio. Acabou o sonho. Eu, menino, falando: acabou aquela, expressão de querer ser famoso. O que houve? Eu vou ter que passar por uma cirurgia. Eu não tenho mais sequer oportunidade nenhuma de jogar. Sabe o que eu vou dizer para o senhor? Pega tudo esse uniforme. E ele me pegou pela mão: vem cá, moleque, tu não sabe o que tu disse. Tu tem um futuro pela frente e acabou o meu futuro. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu vou procurar uma igreja evangélica. Eu vou procurar uma igreja evangélica. E eu não quero mais saber de futebol. Saí triste, irmão. Saí triste da frente da mansão dele. E ao passar caminhando, eu vou passando e me dou de frente com a igreja pentecostal Deus e Amor, com a porta aberta e o pregador pregando o evangelho. Olha só, eu estou cá do lado direito, do outro lado da estrada. Quando eu quis passar, algo não deixou eu passar, algo me deteu e me fez eu olhar para a esquerda. Quando eu olho para a esquerda, a porta da igreja aberta. Ao entrar,
Irmão, eu não conseguia dormir à noite pela oprimição. Irmão, eu tinha cãibra, que eu tinha que dormir com 1 litro de álcool na volta da cama toda noite. Quando eu dava um grito, era minha mãe e a minha irmã que já caíam em cima de soco na perna, porque os nervos embolavam com cãibra. Olha o que aconteceu. Quando eu entro naquela igreja, a igreja lotada, um domingo de manhã, ano de 84, aquele tempo que ainda os crentes davam valor ao jejum, davam valor à oração, davam valor ao Pentecoste, queriam a graça de Deus, queriam o batismo com o Espírito Santo, queriam o poder de Deus na sua vida. Eu entrei e me sentei no último banco, fiquei olhando o pastor Getúlio Medeiros pregando, e quando ele prega, e tudo que ele prega falava comigo, tudo que ele fala era comigo. E daqui a um pouco ele disse: agora eu vou orar e vou entregar as revelações que Deus me der. Sabe o que aconteceu? A primeira pessoa a ser revelado fui eu. Aqui tem um moço, Deus está dizendo para mim que esse moço não envergonha. Você tem medo à noite, principalmente depois da meia-noite. Tem um demônio que te oprime, tem um demônio que te escraviza. Tu sente medo, tu fica atormentado, e tem mais, tu sofre de cãibra terrivelmente, a ponto que tem que todo dia fazer massagem nas tuas pernas. Agora eu encabulado, apavorado, olho para a direita, todo mundo olha para mim, todo mundo me encara sabendo que era eu, e não tive como, né, meu irmão, fugir. Levantei a minha mão. Quando levantei a minha mão, aquele pastor disse: rápido, Deus já estava me mostrando. Irmão, levantei a minha mão e fui para casa. Passa 1, passa 2, passa 3 dias. Estou eu sentado no sofá da cozinha, a mãe escolhendo arroz. Ela vai e diz: filho, que é, mãe? Tu está lembrado de uma coisa? Que tu me perturba, eu e o teu pai, todas as noites. Depois da meia-noite, com pavor, com medo, dizendo que tem um bicho que quer te pegar. Sim, mãe. Tu notou que faz 3 noites que tu não chama mais nós? Tu notou que faz 3 noites que tu não grita mais pelo meu nome, nem pelo do teu pai? Tu notou que tu calmou depois que tu foi nessa tal de Deus e amor? E agora, filho, o que é que tu vai fazer? Mãe, eu não vou fazer outra coisa a não ser essa. Hoje à tarde, e me entregar para Jesus Cristo nesta casa de oração. Aleluia. Fui, me entreguei, e hoje, irmãos, completa 36 anos. Não corremos mais atrás de bola, não corremos mais atrás de fama, mas hoje corremos atrás de almas, para cumprir o ID daquele que nos chamou e daquele que nos enviou. Amém? E agora, meus queridos, eu tenho um testemunho meio, corrido. Agora, a palavra que nós lemos aqui nesta tarde, eu vejo a preocupação do nosso irmão apóstolo Paulo, um homem que foi considerado um dos grandes missionários, um dos grandes evangelistas, o maior fundador das igrejas do Senhor Jesus na face da terra. E quando eu vejo aqui, dentro desse tema que lemos, eu vejo Paulo, o grande apóstolo de Cristo, preocupado até mesmo, meus irmãos, com a obra de Deus entre o meio dos irmãos de Colosso. Mas uma coisa, Paulo, ele chamou a atenção daquele povo, e nos dias de hoje, ele também, pela sua palavra e hoje pelo Espírito Santo, ela chama a vossa atenção. Veja bem que ele diz assim, irmãos, perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Amados irmãos, eu não estou aqui para exortar ninguém, eu não estou aqui para bater na cabeça de ninguém, mas o tema é importante. É um congresso, e eu estou olhando, 95% é cristão. Então nós temos que falar num tema que vai trazer um benefício espiritual para nós.
Por quê, irmão? Porque quem conheceu a igreja Deus e Amor em 84 sabe que nos dias de hoje está defasada. Sabe que nos dias de hoje, não digo o título da igreja, mas os cristãos não são nem perto daquele tempo, daquela época, como vivia e como se colocava em querer fazer a vontade de Deus. Sabe o que eu vejo com isso? A mesma preocupação que Paulo teve com os irmãos aos Colossos, eu, pelo Espírito Santo, e os demais pastores, hoje temos uma preocupação com a obra de Deus, com o povo de Deus, com o crescimento da igreja, para que Deus venha fazer a obra. Irmãos, uma das obras muito poderosas, que muita gente não leva a sério, não entende, é a oração. Às vezes pergunta, irmão, tu gosta de orar? Se tu perguntar para mim, eu vou dizer não, porque oração não é um dom, oração é uma necessidade. Se fosse um dom, não precisava nem orar. Não, a oração é uma necessidade. Você pode ver que o próprio Jesus, ele convidava os seus discípulos para ir ao monte com ele orar. Ficai aqui vigiando, que eu vou ali a um tiro de pedra. Ficai vigiando, ficai orando. E quando Jesus chegava, estavam os doidos lá. Despertai, dormentes, não pudestes vigiar comigo nenhum momento. E muitas vezes ele chamava a atenção dizendo o quê? Vigiai e orai, para que não caias na tentação. Então nós vemos, irmão, que o poder da oração, ele traz privilégios, ele traz vitórias, ele traz bênçãos. E eu vou citar um tema para você, um trecho de uma passagem. Eu pergunto para você, quando Pedro, ele foi preso, o pastor da igreja, ele foi levado para o cárcere. A Bíblia diz que tinha uma porta, tinha duas portas, tinha três portas. E aonde Pedro estava lá acorrentado num tronco, esmurecido, atirado lá. E tinha um quarteto de soldados cuidando dele, 16 soldados. E aí eu pergunto para você, o que é que a igreja primitiva naquela época, naquele tempo fez? Se acomodou? Se aquietou? Se intimidou? A Bíblia diz que eles até ficaram um pouco intimidados, mas a Bíblia diz que eles ficaram no templo com portas e janela fechada, em contínua oração, para Deus trabalhar e fazer a obra para livramento do nosso irmão Pedro. E eles em oração, e eles em clamor, e eles em súplica. Parece que eu vejo dizendo: Senhor, tem misericórdia de Pedro. Amanhã ele vai ser apresentado ao sinédrio, amanhã ele vai ser julgado simplesmente por ter falado no teu nome, Senhor, e por causa da tua palavra o pastor Pedro vai ser condenado à morte. Senhor, dá livramento, age com a tua mão de poder. Irmãos, coisa tremenda, preste atenção quando uma oração ela tem resposta. A Bíblia diz que aqueles soldados não podiam dormir, pois estavam com ordem de zelar pela guarnição da vida de Pedro, para no outro dia ser ele julgado. Mas a Bíblia diz que o poder da oração, a igreja orando, a igreja clamando, quando Pedro vê lá amortecido, acorrentado no tronco, quando Pedro vê um tapinha no ombro dele, Pedro, a Bíblia diz que Pedro pensava que era uma visão, que era um sonho. Pedro, veste a tua capa, levanta e vamos. A Bíblia diz que Pedro juntou a capa, botou sobre os ombros, já não tinha mais as algemas que lhe maneavam ao tronco, já estavam rebentadas, e ele já estava solto. E diz a Bíblia que os soldados que estavam guardando a Pedro já estavam caído, esvarido, desmaiado. O anjo passa, e com isso Pedro pensando que era um sonho, passa pelo primeiro portão, passa pelo segundo portão, e os demais soldados desmaiados.
Segundo os historiadores, irmão, o terceiro portão que dava para a rua, para a saída, a Bíblia não diz, mas segundo os historiadores, precisava uma junta de boi de no mínimo 6 bois, para puxar concorrentes, para erguer aquele portão, para que pudesse alguém entrar ou sair. Mas olha o poder da oração. A Deus manifesta a mão, Deus age com a mão. Diz a Bíblia que quando o anjo chegou com Pedro lá no terceiro portão, não precisou boi, não precisou caminhão para puxar, não precisou corrente. O anjo só levanta a mão e o portão automaticamente se abre. Automaticamente se abre. E quando o portão se abre, Pedro cruza com o anjo. E aí que Pedro viu que não era um sonho, que não era uma visão, mas que era uma realidade, que era Deus que tinha entrado com a sua providência e tinha enviado o livramento para ele. Ei, o que é isso? Poder da oração. Para onde Pedro foi? Pedro foi se esconder? Não. Pedro correu para onde? Para o templo. E quando vê lá na porta lá, os discípulos, o povo, os cristãos, tudo orando, quando vê, e começaram talvez todo mundo tremar a perna lá. Todo mundo tremer a perna. Quem será? Será que é os soldados que descobriram que nós estamos no templo orando? Será que é as autoridades? Vai tu, eu não vou. Vai tu. E a Bíblia diz que uma moça por nome de Rode, a Bíblia diz que aquela moça vai lá. Talvez a coitadinha nervosa, meio amedrontada, mas a Bíblia diz que a moça vai lá e abre a porta, uma presta da porta. E quando ela abre aquela presta da porta, ela toma uma surpresa, porque aquele que estava no cárcere não está mais. Aquele que seria condenado à morte no clarear do dia não seria mais. E agora quando ela abre a porta, ela fecha de novo. E ela vai lá correndo e diz: ei, vocês querem saber quem está aí? Pode ficar ciente, Deus já ouviu a oração. Pedro está na porta. Deus deu livramento para o seu servo. Sabe o que é isso, irmão? Poder da oração. Poder da oração. Tem crente que já não confia mais, que já não tem mais tal determinação. Tem crente que já não pode mais ter esta credibilidade de orar e de sentir, de saber que Deus pode realizar o impossível. Pela oração da igreja primitiva, Deus realizou o impossível. E a Bíblia diz: orai nela com ações de graça. Você sabe o que é ações de graça, irmão? Ações de graça é com louvor, com obediência e com adoração. Ações de graça agora, podemos dar graça pela obra que Deus fez na vida de Pedro. Podemos dar graça pela obra que Deus fez na vida de Paulo e de Silas, que estavam lá. Olha o que é, irmão, alguém que adora a Deus, que apresenta ações de graça ao Senhor. A Bíblia diz que Silas e Paulo estavam lá também no cárcere, estavam lá também detidos, depois de muitos açoites. Mas daqui um pouquinho Paulo olha para Silas e diz: ô meu irmão, nós já temos aqui mesmo preso, não temos outra saída. O negócio é adorar, o negócio é cantar. Vamos cantar? Talvez Silas olhe e diz assim: como pode, Paulo? Nós estamos aqui presos, nós estamos aqui cheios já de açoite nas costas, tantos vergões, de tantos machucados, e tu ainda fala em cantar? Vamos cantar, vamos adorar. Eu não sei o louvor que eles cantaram, mas a Bíblia diz que quando eles cantaram, Deus enviou poder do céu, fez um terremoto naquele presídio, a ponto que os candeeiros se apagaram. E a Bíblia diz que as portas das prisões se abriram. Irmão, a ponto que até o carcereiro puxou da espada para se matar. E Paulo diz: ei, não te faça mal nenhum, porque todos aqui estamos. E agora o carcereiro pega Paulo, leva Paulo e Silas para sua casa, cuida deles, lava-lhe os vergões. E Paulo tem o privilégio de pregar a Jesus Cristo para aquela família. E foi aí que Paulo disse: ei, crê no Senhor Jesus Cristo, homem, e será salvo tu e a tua casa nesse dia. Irmão, poder da oração. Poder da oração muda a história.
Poder da oração faz a diferença. Poder da oração abre portas. Poder da oração, meus irmãos, bota por terra obstáculos, arrebenta correntes, transforma a vida, liberta pessoas, muda o rumo da pessoa, faz a diferença. O poder da oração. Oh, aleluia. E eu quero dizer uma coisa. Olha o que Paulo pediu para os irmãos aos Colossos. Irmãos, eu quero pedir para esta igreja, eu quero pedir para vocês, os colossos aqui, que vocês orem totalmente, sem cessar e sem desfalecer, para que Deus cada dia nos abra a porta da palavra, para que não haja empecilho, para que não haja barreira, para que não haja tranqueira no nosso caminho, porque as autoridades todos os dias queriam pôr as mãos nos apóstolos, para que eles não anunciassem o nome de Jesus. Mas Paulo sabia que se a igreja orasse, Deus proveria livramento, Deus proveria escape, e a porta estaria aberta com livre curso, para eles testificar do amor e da grandeza e do evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, irmão, Paulo pediu isso. E Paulo, ele chegou a dizer uma coisa: eu que sou preso do Senhor. Agora ele não estava entre as grades, mas ele se colocava como preso do Senhor, como servo do Senhor, como aquele que combate o bom combate, como aquele que está na carreira, como aquele que está na batalha, e como aquele que não quer sair dela. E agora ele traz um recado para aqueles irmãos colossos. E hoje aqui é um evento, é um congresso, e com todo respeito, é para mim, é para os amados aqui, eu quero falar. Paulo pediu aqui nesta palavra, olhe bem, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Amados irmãos, eu disse aqui quando assumi aqui que não estou aqui para brincadeira, como meu querido irmão e irmã também não está aqui para brincadeira. Nos reunimos aqui num só sentido, num só espírito e fé, para adorar aquele que vive. Agora, o cantor teve o compromisso de cantar, o outro teve o compromisso de orar, mas eu, como preletor, tenho o compromisso de pregar. E se tenho o compromisso de pregar, e como tenho tido crédito para com Deus por viver a sua palavra, eu não tenho por que me intimidar, não tenho por que querer, meus irmãos, me retrair em pregar ou em falar daquilo que o Espírito Santo me manda falar. O que eu quero dizer com isso, com todo respeito, não tenho cola presa com ninguém, para que não possa falar abertamente e combater o bom combate e combater o pecado cara a cara. Nós, irmãos, estamos vivendo o evangelho de Jesus Cristo, queremos fazer a obra de Deus, queremos servir a Deus, queremos nos apresentar diante do Senhor. Mas uma coisa, o Espírito Santo, Ele manda eu falar, e isso é para mim e é para todos nós. É bom orar? É ótimo. A oração promove vitórias. É bom dar graças? É bom sempre dar graça, porque o Salmo 103 diz ali, não é diz, né? Ele não diz bendiz, ele disse bendize a minha alma ao Senhor, e agradeço a Deus por tudo, porque é Ele quem perdoa os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Mas em primeiro lugar de tudo, não basta orar, não basta termos os talentos, não basta cantar ou tocar, não basta apresentar-nos para uma grande multidão, falar bonito, pregar bonito. Não, o salmista, o profeta, ele nos ensina uma coisa, que é melhor obedecer do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar.
Sabe por quê, irmão? Porque o que Paulo falou aos Colossos é o que eu tenho que falar no dia de hoje. Hoje muitas vezes o abertor de culto abre o culto orando: Senhor, traga o povo para a igreja, manda o povo para a tua casa. Muitas vezes, como eu, o preletor, sobe o altar e: Senhor, aonde está o povo? Por que o povo não veio? Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos maus exemplos, os nossos maus comportamentos, os nossos maus testemunhos com os que estão de fora, aqui dentro tudo é festa, glória a Deus, aleluia, Jesus é contigo, aleluia, Jesus está na tua vida, aqui tudo é festa. Mas o problema não é aqui dentro, o problema é lá fora. Lá fora estão nos cuidando, lá fora estão nos observando, lá estão escutando o que eu falo, o que eu trato, o que eu tenho que cumprir, como eu tenho que me portar, como eu tenho que dar exemplo. É lá fora, irmão. E hoje, por que muitas pessoas não conseguem crer no Evangelho? Por mais que pregue. Por quê? Porque muitas vezes o mau exemplo, o mau testemunho de muitos que estão lá fora, estão lá na empresa, estão lá na vizinhança, estão lá dentro do ônibus, um mau exemplo, estão lá na rua, estão lá com um amigo, o exemplo péssimo, o exemplo mau, e depois corre para dentro da igreja. E muitas vezes, que nem eu estava pregando um domingo à tarde na sucursal, e tinha um obreiro comigo no altar, e eu disse: irmãos, eu vou dar uma oportunidade para o cooperador que está aqui, para ele também orar por revelação. Olha o vexame que foi, quando eu passo o microfone para o irmão, e que o irmão pega o microfone e sai da igreja. Permissão de Deus, irmão, zelando da sua palavra. Entra um tio, chapéu na cabeça, um facão 3 listras, entra na porta da igreja, puxa o facão e grita: e aí, caloteiro, quando é que tu vai me pagar? Arrendar as minhas terras foi bom, né? Tratar comigo foi bom, mas quando é que tu vai me pagar? Hoje eu te tiro desse altar abaixo de facão. Vexame, escândalo. Mas ele tem dom, não importa. Mas ele prega, não importa. Problema, olha o que diz aqui a palavra, irmão. Olha só, irmão, olha só, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, vigiando, orando, zelando da palavra, vivendo e praticando, não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Principalmente lá fora. Resultado: pastor, diácono Júlio, pega o telefone, pega o microfone. Peguei o microfone. E agora, pastor, por onde que eu saio? Como é que eu vou embora? Chamei outro obreiro, pega o microfone, que eu vou lá falar com o homem. Fui lá, acalmei o homem, levei o homem para a rua. O homem contou toda a situação e disse: tu não tem vergonha? Dá oportunidade para um cara desse aí? Para um cara que deve e não paga, para um cara que é caloteiro, para um cara que não tem competência, para um cara que não tem exemplo, sequer ele pode ocupar aquele altar, porque o testemunho dele é péssimo. Irmãos, é essas coisas que faz a diferença, e que tira muitos de dentro da igreja, e que até mesmo afasta muitos de se chegar a Deus. É por isso que Pedro disse assim: resistiu o diabo, chegai-vos a Deus e resistiu o diabo. Você não imagina, eu tenho tanta coisa. Vou pedir para vocês um pouquinho mais, que me aturem um pouquinho mais. Estou dirigindo uma congregação, chega 3 irmãos num carro, e eu estou preparadinho para pregar. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. Aí um vem no meu ouvido e diz: pastor, dá oportunidade, pastor, o irmão que veio comigo pregar. Irmão, já preparei, li a Bíblia de tarde, preparei a mensagem. Mas pastor, ele está aí nos visitando. Tá bom, a igreja lotada. Irmão, tem irmãos da nossa igreja que nem lê a Bíblia para pregar.
Ele ouve o contador de história, o teólogo, e ele quer imitar. Nós temos que ser imitadores de Deus, disse Paulo. Nós temos que ser vasos do Espírito Santo e não de ninguém. Nós não somos templo de Abílio Santana, de Marcos Feliciano. Nós somos templo do Espírito Santo. Irmão, entendeu? Nós somos templo do Espírito Santo, e nós temos que abrir o coração e deixar ele falar. O que aconteceu? Por respeito, vou dar uma oportunidade para o irmão. O irmão começou a pular. Por que eu falei de manhã que o nosso povo é muito barulhento e pouco escuta? Porque o povo da Deus é Amor é assim, ó. Por menos que o pregador esteja pregando, mas se fizer uma batida de pé, é uma carga de salva de palma. E tem que ouvir, porque tem hora que glorifica errado. Ô irmã, sabia que a irmã Josefa perdeu um filho? Glória a Deus, aleluia. Não, misericórdia, Senhor. Não é hora de dar glória a Deus e aleluia. Misericórdia, Senhor. Sabia que o irmãozinho caiu no adultério? Ô glória! Ô Jesus, tenha compaixão. Muitas vezes nós não aprendemos até glorificar a Deus. O irmão sobe o altar e começa a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês vão ver agora, mas é brabo. E babababá, porque lá estava Sadraque, e lá estava Mesaque. Opa, calma aí agora. E lá estava Abednego. Meu Deus do céu, e o povo batendo palma. E o pior, igreja, que lá estava o apóstolo Paulo, sentadinho num canto, olhando Sadraque, Mesaque e Abednego a ser jogado na fornalha, e não podia fazer nada. Claro que ele não podia fazer, ele não estava lá mesmo. Ele não podia fazer nada mesmo. E ele não estava lá. Ele nem estava na história. E aí, irmão? E aí tinha um cabeludo, com todo respeito, não tem nada a ver se alguém tem o cabelo comprido aí, homem. E aí tinha um cabeludo, um bonezinho, e o rabo do cabelo era um baita cabelão. E o cara era meu amigo, ia todo dia no culto. Eu vi que o cara piscou para mim e me chamou. E agora? O cara me chamou lá e disse: pastor, estou indo em casa. O que houve? Tu é um querido meu. Estou indo em casa. Fazendo o que? O que houve? Buscar um revólver. Quando ele falou em revólver, o que houve? Estou indo em casa buscar um revólver para matar esse pregador. Ué, o que houve? Esse pregador, eu vou te contar uma. A igreja Deus e Amor fez uma caravana. Por que eu estou pregando para vocês exemplo? A igreja Deus e Amor fez uma caravana, e a minha esposa não é crente. Ô irmão, vamos falar abertamente aqui, ó. A mulher não é crente, muitas vezes ela usa uma mini blusa, ela usa uma mini saia, ninguém tem nada que ver, ela não é crente. E ele disse: tu não vai acreditar. A minha mulher ficou a última a sair lá no banco, e ele foi lá e tacou-lhe as mãos no seio da minha mulher e começou a sovar, e começou a querer agarrar a minha mulher. E a minha mulher dizia: que é isso, canalha? Tu é obreiro da igreja, me larga. Não, fica comigo. E a mulher esperneou dali e daqui, conseguiu fugir dele. E o que aconteceu, irmão? Isso é para você ver, eu estou falando, ó. Temos que viver, irmão. Não é só pregar, não é só ler, não, temos que viver e praticar. Eu notei uma coisa, que quando o cabeludo levantou e disse para mim que ia buscar um revólver para matar ele, eu notei que ele se alvorotou tudo e me chamou e disse: pastor, me lembrei que eu tenho um compromisso agora, urgente, e vou ter que passar o microfone para o senhor e me mandar. E eu já bolei tudo, dá de uma vez. Me dá de uma vez, igreja, glória a Deus, aleluia. Vamos esquecer de Paulo, vamos esquecer de Sadraque, Mesaque e Abednego, e vamos entrar noutra palavra. E ele convidou os dois irmãos e pulou no carro e se mandou. Acabei o culto, quando eu vi, chegou o cabeludo com 38 na cintura. Cadê o cara, Júlio? Cadê o cara? Ô rapaz, o nome do cara do amigo era Edson. Ô Edson, que é isso, Edson? Tu não vai fazer uma coisa dessa por respeito à minha pessoa. Não, pastor, por respeito a ti eu não faço nada dentro da igreja, jamais. Mas lá fora eu ia matar. O cara já foi embora. Fica tranquilo, rapaz, já foi embora. Deixa esse cara de mão. Irmão, então para você ver a tragédia, o escândalo que ia acontecer dentro da igreja por causa de alguém que não obedece às santas escrituras. Por causa de alguém que não zela da palavra de Deus. E hoje eu dou glórias a Deus, sabe por quê? Porque o cabeludo, o mau caráter se converteu e hoje é obreiro da casa de Deus. Entendeu, irmão? Então eu vou dizer uma coisa para você, gente. Nós como cristão, como servo de Deus, nós temos que ter zelo da palavra. É bom orar, é ótimo.
É bom jejuar, maravilhoso. É bom ler a Bíblia, bom. É bom evangelizar, mas olha, melhor pregação é o melhor exemplo. Você já notou? Tem gente que tua tia pode olhar para ti e dizer: meu Deus, como meu sobrinho é legal, como meu sobrinho mudou, como meu sobrinho é diferente, o meu sobrinho é crente. Não precisa nem pregar, o exemplo, o testemunho diz que ele é transformado. Nós temos que ser diferente, igreja. Então, igreja, Paulo pede para nós vigiar, remir o tempo, vigiar, orar, santificar a nossa vida, colocar-nos aos pés do Senhor, temer ao Senhor. Irmão, eu digo para vocês, eu não dormia, eu brinco, mas não dormia a noite toda, preocupado com esse culto, preocupado com a palavra. Ontem eu fiquei das 4 da tarde às 6 da tarde, lendo a Bíblia, meditando. Tudo bem, e aí Deus usou o pastor Josimar na mensagem. Eu disse: não dá nada, Jesus, o Senhor me dá outra. O Senhor já falou com ele de manhã, vai falar agora à tarde. Então, igreja, com todo respeito à noiva do Cordeiro que está aqui, que envolve eu também, que sou noiva do Cordeiro, perseverai em oração. Jesus requer da igreja a oração. Jesus requer da igreja que é a noiva santidade. Jesus requer da igreja que é a noiva obediência. Jesus requer da igreja que é a noiva temor e responsabilidade com a sua palavra. Deus está levantando, aleluia. Deus está levantando aí muita moça corajosa, muita moça cheia de fé do Espírito Santo. Deus está levantando muito moço, muito vaso, temente, obediente, verdadeiros Daniéis, verdadeiras, mulheres de oração, que aonde colocar o pé, como disse Deus para Josué: Josué, não temas, não pasme, não te espante. Eu só te digo uma coisinha, Josué 1:8. Procura meditar no livro da lei, se for possível, de dia e de noite, e fazer o que está escrito, porque o teu caminho será bem sucedido. Você sabe como é que nós vamos ser bem sucedidos? Não é preciso fazer muito, não, irmão. Não é preciso fazer sacrifício de tolo. É simplesmente obedecer. É simplesmente, aquele Daniel, temente, obediente, inocente,